Fala galera, tá começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões, bate-papo e muito mais. Hoje estamos aqui com a professora Jaqueline, ela que tem dado aula pra gente de tradução da Bíblia. Professora, é um prazer ter a senhora aqui conosco e eu queria que você começasse falando um pouco como que foi sua jornada, quem é você e como também você veio parar aqui no CT dando aula pra gente. Eu sou missionária da Missão Além, trabalhei alguns anos com a Missão Meva, também lá no norte do Brasil. Trabalhei com o povo Yanomami Ninam. Eu sou do interior do Rio de Janeiro e quando o Senhor me chamou para o campo missionário, no princípio foi para ficar um ano, dando um ano de voluntariado, tipo ano sabático. Mas aí o Senhor mesmo me chamou especificamente para o trabalho com o povo Yanomami Ninam e eu fui para lá, fiquei 21 anos lá e fui como professora e acabei trabalhando com a tradução da Bíblia. E como que você veio parar aqui no CT dando aula pra gente? O ano passado, o Mike, ele me chamou para vir aqui para dar aula sobre tradução da Bíblia, porque achava que era importante as pessoas saberem um pouco mais, os alunos aqui saberem um pouco mais sobre tradução da Bíblia. Então eu vim ano passado e foi muito bom, uma experiência muito boa, e eles me chamaram mais uma vez esse ano. Acho que a tradução da Bíblia é uma matéria importante para as pessoas poderem entender que não há evangelismo sem a tradução da Bíblia e todo o resto que está em torno do trabalho missionário e evangelístico começa com a Bíblia e com a sua tradução, principalmente para povos minoritários. E só com um pouquinho dessa história a gente percebe que com certeza a senhora carrega muito conteúdo. Então, se fosse para contar um momento mais marcante que você teve com Deus até hoje, qual momento você poderia relatar para a gente? Como eu falei, eu fui para ficar um ano, né, lá no Alto Mucajaí, mas um momento muito marcante para mim foi o momento que estávamos fazendo, orando e colocando nossas vidas diante do Senhor. Eu já estava lá em Mucajaí desde abril de 2003, mais ou menos em outubro, assim, nós tivemos esse momento, tínhamos vários momentos de oração, mas esse momento foi muito marcante porque naquele momento o Senhor falou comigo, através de profecia, que eu iria voltar para Mucajaí e eu iria ser missionária lá no tempo determinado dele. E foi um momento muito emocionante entender que o Senhor tem sim propósitos para a gente e que Ele realmente nos chama para fazer o que Ele quer, no período que Ele quer, na época que Ele quer. E o que nós precisamos é nos colocarmos diante dEle e saber que Ele vai direcionar todas as coisas para nós. Então foi isso que aconteceu comigo, foi um momento assim de virada, que eu fui para ficar um ano e fiquei 21. E falando um pouco sobre a matéria, né, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que essa matéria ela é importante pra gente, o que ela ensina na prática, porque esse tempo que a gente está aqui, né, estudando, é um boom na nossa mente, tem sido muito especial, a gente está fazendo muitas atividades, né, na sala, e pra gente tem sido algo muito diferente, né? A gente eu particularmente, não conhecia muito sobre essa área e para mim tem sido muito relevante. Eu queria que você falasse um pouquinho o que essa matéria ensina na prática e por que ela é importante para nós que estamos aqui num centro de formação. Quem está no centro de formação precisa saber um pouquinho de cada coisa que acontece no campo missionário, né? Uma das coisas que acontece no campo missionário é a tradução da Bíblia em muitos lugares para línguas minoritárias e tal. Por que essa matéria é importante? Porque ela dá um pouco de base para o aluno entender como que se dá a tradução, que ela tem etapas. Se você quiser que ela seja de qualidade, você tem que seguir essas etapas. Ela mostra também para o aluno a importância dele aprender mais sobre a cultura, a língua, coisas que vão ser relevantes para o trabalho da tradução no futuro. Então, se alguém está pensando em ser tradutor da Bíblia, tem que
cair dentro dos estudos mesmos de teologia, estudar mais sobre aplicativos, coisas que vão acrescentar ao trabalho da tradução, mas principalmente, mais importante na frente de tudo, da aprendizagem, é claro, é você conhecer a língua e a cultura do povo, porque não tem como fazer a tradução se você não conhece o povo, não conhece os meandros da cultura, porque senão na hora que você está fazendo a tradução pode ser que você caia em algum momento contraditório que vai levar o povo a pensar alguma coisa sobre Deus que não era exatamente o que você queria dizer. Também aqui durante o curso a gente ensina os 10 passos da tradução, que são passos importantes para manter a qualidade, começando com a exegese, depois primeiro rascunho, depois revisão em equipe, depois perguntas de compreensão com a comunidade, depois retrotradução, consultoria. Então é muito importante que o aluno entenda esse passo a passo, porque ele traz qualidade para o trabalho da tradução. E, lógico, ele entender que esse é um trabalho que eventualmente vai cair no colo dele ou ele vai abraçar no futuro no trabalho missionário. E ao longo dessa caminhada, a senhora tem percebido se existe algum equívoco em relação ao estudo dessa matéria, da importância da tradução da Bíblia? O maior equívoco que há é as pessoas acharem que dá para traduzir palavra por palavra, né? Então, acho que aqui no curso a gente consegue desmistificar isso, não tem como traduzir palavra por palavra. Não existe 100% de correspondência em língua nenhuma e eu acho que desmistifica a ideia de que palavra por palavra é o certo, né? E a gente levanta a ideia de que o melhor é traduzir pelo significado, dar o significado do texto original naquela língua-alvo, porque assim vai haver melhor compreensão e o texto vai ser mais relevante para quem vai ler ou vai ouvir. Durante esse período de tradução, a gente aqui na sala, a gente ouviu muitas experiências, muitas histórias marcantes. Tem alguma que você queira contar pra gente? Desse processo de tradução? Porque uma coisa que me marcou muito aqui você falando foi o quão desafiador é. Às vezes a gente acha que é só chegar na cultura, conhecer a língua, sentar e escrever. E aqui a gente foi percebendo que não é só isso. Existe um processo, como a senhora mostrou hoje, né? Existem 10 etapas que são feitas e para mim foi algo assim bem relevante, impactante. Falei, uau, existe uma perseverança ali. Então, teve alguma experiência assim que te marcou nesse período de tradução? Teve uma vez numa consultoria que é um texto de Marcos, se não me engano, salvo engano agora, não posso afirmar assim, mas eu acho que está em todos os evangelhos, pelo menos os sinóticos, mas é um texto que fala ai das grávidas e das que estiverem amamentando por causa do que vai acontecer a seguir. E aí a gente colocou naquele texto sobre como se fosse uma tempestade, né, que fosse acontecer alguma coisa assim. Na época, seria mais ou menos lá no norte do Brasil, só tem época de chuva e época de seca. Então, a maneira como nós colocamos, o menino, o indígena que estava nos ajudando na consultoria, ele não conseguia entender qual época que era. Então, nós mudamos o versículo, mudamos a posição, mudamos as palavras e nada estava encaixando. E a gente fez uma vez, não deu certo, aí descansamos daquela ideia, fomos para outros versículos, voltamos lá e ainda continuou ele sem entender. E daí, num determinado momento, na terceira vez que nós voltamos naquele momento, quando eu li, eu acrescentei uma palavrinha pequenininha, que na gramática era relevante. Quando eu acrescentei essa palavra, ele falou,
você está querendo dizer que então que isso tudo vai acontecer em tal época? Aí eu falei assim, sim, vai acontecer em tal época. Ele falou, então tá, agora tá claro aí o que era e tal. Então, depois de 3 vezes que a gente retomou, precisava daquela partículazinha que a gente não estava conseguindo pegar durante a consultoria. Então, é um trabalho que tem um passo a passo, mas que você tem que revisar muito, tem que testar muito para ter certeza de que você está, no final, traduzindo alguma coisa que realmente é relevante para o povo, né? E que o povo está conseguindo entender. A gente quer que a tradução seja exata, clara, natural e relevante para ele. Então, temos que perseverar, é verdade essa palavra, temos que perseverar. E se tiver um jovem ou alguém que esteja nos ouvindo aqui e queira buscar mais informação, tenha muito interesse em trabalhar com tradução da Bíblia, o que você indicaria? Quem quiser trabalhar com a tradução da Bíblia pode procurar no site Missão Além. Lá tem um curso chamado CLM, o curso de Linguística e Missiologia. Nesse curso você vai aprender todos os pré-requisitos ou os requisitos básicos para ser um tradutor da Bíblia. Mas enquanto você não procura além para fazer isso, eu sugiro que você aprenda inglês. Inglês é realmente uma ferramenta, saber inglês é uma ferramenta muito boa, porque os melhores comentários estão em inglês, muitos dos aplicativos são em inglês, os aplicativos de tradução são em inglês. Então, enquanto você está ainda decidindo sua vida, o que você vai fazer no futuro e tal, aprenda inglês, porque vai ser útil para o seu trabalho no futuro. Em qualquer lugar que você for, se você souber inglês, isso vai te ajudar. Seja no trabalho de evangelismo, seja no trabalho de tradução, mesmo que você trabalhe com indígenas aqui no Brasil, você ainda vai precisar saber inglês para fazer o trabalho da tradução. Isso é muito importante, né? Falar, porque se ela tem experiência, então já fica de dica. E para a gente poder finalizar, eu queria que você desse um conselho para um jovem que quer servir a Deus com mais intencionalidade, quer realmente buscar o reino do Senhor, quer trabalhar para Ele. Qual conselho você daria? Eu te aconselho a colocar sempre o Senhor na frente de tudo que você for fazer. Colocar a oração como uma coisa, tipo um hábito na sua vida, e a leitura da Bíblia também, que você esteja engajado em alguma igreja, porque isso é importante para o seu trabalho no futuro, né? Se você está pensando em ser missionário no futuro, você vai precisar de muitas pessoas para segurarem as cordas de oração, vai precisar de uma rede de pessoas te acompanhando. Então, ore muito, leia a palavra de Deus, mas se engaje também no trabalho da igreja, para as pessoas poderem te ver, te reconhecer como alguém que realmente quer fazer missões em algum lugar do mundo. Então é isso, professora. Eu quero te agradecer pela oportunidade de ter batido esse papo com a gente, e a minha oração para que tudo isso faça sentido nos corações, as pessoas possam ser despertadas para essa vocação, e a gente entende que é extremamente necessário. Amém. Tá? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse episódio, e que Deus continue falando no seu coração. Até o próximo.